Ele era um milionário poderoso, acostumado a ter tudo, mas escolheu esperar 6 anos por uma jovem garota humilde. No dia do casamento, ela fez uma revelação inesperada. Ainda era virgem. O que ele fez ao ouvir isso surpreendeu a todos. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O sol de março começava a se pôr sobre as montanhas de Minas Gerais quando Ricardo Mendes estacionou seu BMW preto em frente ao pequeno hotel Fazenda em Tiradentes. A viagem de negócios havia sido extenuante. 3 dias percorrendo cidades do interior para avaliar possíveis investimentos em sua rede de hotéis boutique. Aos 45 anos, Ricardo construíra um império hoteleiro que se estendia por todo o sudeste brasileiro, mas ainda preferia conhecer pessoalmente cada local antes de fechar qualquer negócio. Senhor Mendes, uma voz suave chamou sua atenção. Ricardo se virou e viu uma jovem se aproximando com um sorriso tímido. Ela usava um vestido florido simples que contrastava com seus olhos castanhos expressivos. Sou Isabela Santos, estudante de turismo da UFSJ. Estou fazendo estágio aqui no hotel e fui designada para acompanhá-lo durante sua visita. Ricardo estendeu a mão, notando imediatamente a firmeza do aperto dela, apesar da aparente timidez. Prazer, Isabela. Pode me chamar de Ricardo. O senhor, Ricardo, ela corrigiu, corando levemente. Deve estar cansado da viagem. Preparei um roteiro completo para amanhã, mas se quiser posso mostrar rapidamente as instalações principais hoje ainda. Durante a próxima hora, Isabela conduziu Ricardo pelos jardins do Hotel Fazenda com um conhecimento impressionante sobre turismo rural e hospitalidade. Ela falava com paixão sobre preservação histórica, sustentabilidade e a importância do turismo consciente para pequenas cidades. Ricardo, acostumado a apresentações técnicas e frias, encontrou-se genuinamente interessado não apenas no negócio, mas na perspectiva única que ela oferecia. Quantos anos você tem, Isabela? Perguntou Ricardo, enquanto caminhavam pela varanda que dava vista para o vale. 19, senhor. Estou no 3º período de turismo. Escolhi fazer estágio em hotelaria porque sonho em trabalhar com hospitalidade de luxo um dia. Ela parou, olhando-o diretamente. Pesquisei sobre sua empresa. O que o senhor construiu é inspirador. Ricardo sorriu, surpreso com a maturidade e o profissionalismo da jovem. E o que você acha que falta no mercado hoteleiro brasileiro? Os olhos de Isabela brilharam. A autenticidade. Muitos hotéis copiam modelos internacionais, mas esquecem de nossa riqueza cultural. Cada região do Brasil tem sua alma única. Eles passaram o resto da noite conversando na varanda com Isabela, compartilhando suas ideias sobre turismo sustentável e Ricardo falando sobre os desafios de expandir negócios mantendo a qualidade. Havia uma química intelectual entre eles que Ricardo não experimentava há anos. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao hotel às 7 em ponto, vestindo um blazer bege e carregando uma pasta organizada com documentos sobre a propriedade. Ricardo já estava tomando café na varanda, lendo e-mails no tablet. Bom dia, trouxe os relatórios financeiros dos últimos 3 anos e algumas propostas de melhorias que desenvolvi como projeto da faculdade, disse ela, colocando os papéis na mesa com cuidado. Ricardo olhou os documentos e ficou impressionado com a análise detalhada que Isabela havia feito. Ela havia identificado oportunidades de crescimento que até mesmo seus consultores especializados haviam perdido. Isabela, isso é trabalho de nível profissional. Você fez tudo isso ontem à noite? Na verdade, quando soube que o senhor viria, passei a semana inteira preparando. Queria mostrar que levo o estágio a sério. Ela hesitou por um momento. Posso ser sincera? Cresci em Barbacena em uma família simples. Meu pai é mecânico e minha mãe costureira. Consegui bolsa integral na universidade, mas sei que preciso me destacar para ter as oportunidades que outros têm por berço. A vulnerabilidade na voz de Isabela tocou algo profundo em Ricardo. Ele lembrou-se de sua própria juventude, quando começou com um pequeno pousada herdada dos avós e trabalhou incansavelmente para construir seu império. Você tem talento natural para isso, disse Ricardo sincero. Quantos semestres ainda tem pela frente? 6. Me formo em dezembro de 2029. Durante o dia, enquanto visitavam outros hotéis da região, Ricardo observou como Isabela interagia com funcionários,
clientes e fornecedores. Ela tinha uma capacidade natural de fazer as pessoas se sentirem importantes e ouvidas. Era carismática sem ser artificial, profissional sem ser fria. No final da tarde, quando se preparavam para se despedir, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Isabela, gostaria de fazer uma proposta. Que tal continuarmos conversando? Não como empresário e estagiária, mas como amigos que compartilham paixão pela hospitalidade. Isabela o olhou com curiosidade. O que o senhor tem em mente? Primeiro, para de me chamar de senhor. Segundo, gostaria de conhecer melhor suas ideias, sua visão. Talvez possamos trocar experiências por e-mail, telefone. Ricardo fez uma pausa, percebendo que estava pisando em território desconhecido. Se você quiser, claro. Eu adoraria, respondeu Isabela com um sorriso genuíno. Mas posso perguntar por quê? Ricardo refletiu por um momento antes de responder com honestidade. Porque em muito tempo não conhecia alguém que olhasse para este negócio com tanta paixão e perspectiva fresca. E por quê? Ele hesitou. Porque você me lembrou do que é sentir entusiasmo genuíno por algo. Enquanto trocavam números de telefone, ambos sabiam que aquele encontro havia plantado a semente de algo especial, embora nenhum dos dois pudesse prever exatamente o que floresceria dali. 3 semanas haviam se passado desde o encontro em Tiradentes e Ricardo se pegava verificando o celular com uma frequência que não experimentava desde a adolescência. As conversas com Isabela haviam se tornado parte essencial de sua rotina. Todas as noites, por volta das 9, após ela terminar os estudos, eles conversavam por telefone ou trocavam mensagens longas sobre negócios, vida e sonhos. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje, disse Isabela, sua voz ecoando animada através do viva-voz, enquanto Ricardo dirigia de volta para casa, após uma reunião em Campinas. Apresentei sua sugestão sobre parcerias com produtores locais para o professor, e ele ficou tão impressionado que me convidou para apresentar no simpósio de turismo da universidade. Ricardo sorriu, sentindo um orgulho genuíno. Claro que vai dar certo. Sua visão sobre turismo sustentável é revolucionária, Isabela. Você tem talento para enxergar oportunidades onde outros veem apenas custos. Aprendi isso com alguém muito especial, ela respondeu. E Ricardo podia imaginar o sorriso tímido que sempre aparecia quando ela ficava emocionada. Nos últimos dias, Ricardo havia notado uma mudança sutil em seus sentimentos. O que começara como admiração profissional estava evoluindo para algo mais profundo. Isabela não era apenas inteligente e ambiciosa. Ela era genuína, carinhosa e tinha uma forma única de ver o mundo que o fascinava. Ricardo, a voz dela o trouxe de volta à conversa. Posso te contar algo pessoal? Sempre. Às vezes tenho medo de não estar à altura das oportunidades que aparecem na minha vida. Venho de uma família simples, nunca viajei para fora de Minas Gerais, nunca comi em restaurantes chiques. Ela fez uma pausa. Você é uma pessoa tão sofisticada, tão experiente. Às vezes me pergunto por que está perdendo tempo comigo. Ricardo parou o carro no acostamento, sentindo o coração apertar. Isabela, escute bem o que vou te dizer. Sofisticação não tem nada a ver com dinheiro ou lugares que você visitou. Tem a ver com como você trata as pessoas, com sua integridade, com sua capacidade de sonhar e trabalhar por esses sonhos. E nesses quesitos, você é a pessoa mais sofisticada que conheço. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos antes de Isabela falar com a voz embargada. Obrigada. Precisava ouvir isso. Naquela noite, Ricardo ficou acordado até tarde, admitindo para si mesmo algo que vinha negando há semanas. Estava se apaixonando por Isabela, mas a diferença de idade e o momento de vida dela o deixavam em conflito. Ela tinha apenas 19 anos, estava começando a faculdade, tinha um mundo inteiro para explorar. Seria justo prendê-la a um relacionamento com alguém 26 anos mais velho? 2 meses depois, Ricardo tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas. Em uma manhã de sábado, ele fez a viagem de 3 horas até São João del Rei, onde Isabela estava participando de um evento de turismo na universidade. Ela ficou visivelmente surpresa ao vê-lo na plateia durante sua apresentação sobre hotelaria sustentável, integrando comunidades locais ao turismo de luxo.
Ricardo assistiu com orgulho enquanto ela falava com segurança para uma audiência de professores e profissionais do setor, apresentando ideias inovadoras com uma maturidade impressionante. Após a apresentação, eles caminharam pelo campus histórico da universidade. O fim de tarde dourado de maio criava uma atmosfera quase mágica entre os prédios coloniais e jardins bem cuidados. Você foi brilhante lá dentro, disse Ricardo, genuinamente impressionado. Vi pessoas do setor tomando notas das suas ideias. Isabela corou, mas havia uma nova confiança em seus olhos. Sabe o que mais me deixa feliz? É poder aplicar tudo o que você me ensinou. Nossas conversas mudaram minha forma de ver o negócio. Eles se sentaram em um banco sob uma jacarandá florida. Ricardo sabia que havia chegado o momento de ser honesto sobre seus sentimentos, mas também sobre suas preocupações. Isabela, preciso te contar algo importante. Ele se virou para encará-la diretamente. Estes últimos meses conversando com você têm sido os melhores da minha vida em muito tempo. Você despertou em mim sentimentos que eu nem sabia que ainda eram possíveis. O coração de Isabela acelerou, mas ela permaneceu em silêncio, percebendo que ele tinha mais a dizer. Eu me apaixonei por você, continuou Ricardo, sua voz firme, mas carinhosa. Mas também sei que você tem apenas 19 anos. Está começando sua jornada acadêmica e profissional. Tem toda uma vida pela frente para descobrir quem é e o que quer. Isabela abriu a boca para falar, mas Ricardo levantou a mão gentilmente. Por isso quero fazer uma proposta. Uma proposta que pode parecer louca, mas que vem do coração. Ele respirou fundo. Casa comigo, Isabela, mas não agora. Quero que você termine sua faculdade, faça seus estágios, viaje, conheça o mundo. Quero que se torne a profissional incrível que sei que você pode ser. E se depois de tudo isso, depois de ter certeza absoluta de quem você é e do que quer, ainda sentir por mim o que eu sinto por você, então nos casaremos. Isabela o olhou com os olhos arregalados, processando as palavras. Você está falando sério? Completamente sério. Esperaria 6 anos por você, Isabela. Esperaria uma vida inteira se fosse necessário. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ricardo, eu também me apaixonei por você. Tentei negar. Pensei que era só admiração, mas... Ela limpou as lágrimas. Mas você tem razão. Preciso crescer. Preciso me encontrar primeiro. Então aceita minha proposta? Isabela segurou as mãos dele, olhando nos seus olhos com uma determinação surpreendente para sua idade. Aceito, mas com uma condição. Quero que você também use esses anos para ter certeza. Você merece estar com alguém que te complete totalmente, não com uma menina que você ajudou a crescer. Ricardo sorriu, impressionado mais uma vez com a sabedoria dela. Combinado. 6 anos para ambos termos certeza absoluta. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas mineiras, eles selaram o acordo com um beijo suave. O primeiro de muitos que viriam, mas também o último por um longo tempo. Ambos sabiam que estavam embarcando em uma jornada única, testando os limites do amor verdadeiro contra o tempo e a distância. Naquela noite, Ricardo voltou para São Paulo com o coração simultaneamente cheio de amor e vazio pela separação que sabia ser necessária. Isabela ficou no campus, olhando as estrelas e se perguntando se havia feito a escolha certa. Mas, no fundo, ambos sabiam que o amor verdadeiro valeria qualquer espera. 2 anos haviam se passado desde a promessa no campus da universidade. Isabela, agora com 21 anos, estava no 5º período de turismo e havia conseguido uma bolsa de intercâmbio para estudar gestão hoteleira na França por um semestre. Era uma oportunidade dos sonhos, mas também representava o primeiro grande teste para o relacionamento que mantinha com Ricardo. 6 meses parecem uma eternidade, murmurou Isabela, arrumando sua mala no pequeno apartamento estudantil que dividia com 2 colegas em São João del Rei. Ricardo havia chegado na noite anterior para se despedir, e os dois caminhavam em silêncio pela cidade histórica, absorvendo cada momento juntos. Você não pode perder essa oportunidade por minha causa, disse Ricardo, embora sua própria voz traísse a dificuldade da separação. Este intercâmbio vai abrir portas que nem imaginamos. Durante esses 2 anos, eles haviam se encontrado pessoalmente apenas 6 vezes. Sempre por poucos dias, sempre com Ricardo respeitando o espaço que Isabela precisava para crescer.
Eles mantinham contato diário por videochamadas, mensagens e cartas físicas que Ricardo fazia questão de escrever à mão, uma tradição que começara no primeiro mês de noivado não oficial. Às vezes me pergunto se estamos sendo justos um com o outro, confessou Isabela enquanto se sentavam na praça principal da cidade. Você poderia estar com qualquer mulher, construindo uma vida normal, tendo filhos. Isabela. Ricardo virou-se para ela, segurando sua mão. Você acha que eu faria essa promessa se não tivesse certeza? Esses 2 anos só confirmaram o que eu já sabia. Você é a pessoa certa para mim. Não importa quantos anos esperemos. Mas as dúvidas de Isabela não eram infundadas. Nas últimas semanas, ela havia sido assombrada por comentários de colegas da faculdade que questionavam sua escolha de esperar por um homem mais velho, em vez de aproveitar a juventude. Alguns chegaram a insinuar que Ricardo poderia estar usando sua inexperiência. Promete que vai me contar se conhecer alguém especial? Perguntou Ricardo, surpreendendo-a com a pergunta. Promete que será honesta se seus sentimentos mudarem? Isabela sentiu um nó na garganta. E você? Promete o mesmo? Prometo. Mas quero que saiba que não vou procurar ninguém. Meu coração já escolheu. Na manhã seguinte, no aeroporto de Confins, Ricardo abraçou Isabela pela última vez antes de sua partida. Aproveite cada momento lá. Conheça pessoas. Explore. Cresça. Estarei aqui quando você voltar. Eu te amo, sussurrou Isabela no ouvido dele, as palavras saindo espontaneamente pela primeira vez. Eu também te amo, respondeu Ricardo, sentindo o coração apertar ao vê-la passar pela porta de embarque. Lyon, França, recebeu Isabela com uma mistura de encantamento e desafio. O Instituto de Gestão Hoteleira era mais exigente do que ela imaginara, e o idioma, apesar de seus anos de estudo, se mostrava um obstáculo maior na prática do que na teoria. Nos primeiros dias, Isabela ligava para Ricardo todas as noites chorando de saudade e frustração. Ele a consolava pacientemente, lembrando-a de sua força e capacidade. Lembra da primeira vez que apresentou suas ideias na universidade? Dizia Ricardo durante uma videochamada especialmente difícil. Você estava nervosa, mas foi brilhante. Isso aqui é só mais um degrau. Gradualmente, Isabela começou a se adaptar. Fez amizade com outros estudantes internacionais e descobriu que sua perspectiva brasileira sobre hospitalidade era valorizada pelos professores franceses. Sua monografia sobre turismo sustentável em países emergentes chamou a atenção da coordenação do curso. Mas foi durante uma viagem de estudos à Suíça que Isabela enfrentou seu maior desafio emocional. Thomas, um estudante alemão de 23 anos, inteligente e carismático, começou a demonstrar interesse romântico por ela. Ele era jovem, disponível e compartilhava seus interesses acadêmicos. Você está sempre falando desse Ricardo, disse Thomas durante um jantar em Genebra. Mas ele não está aqui. Você está perdendo os melhores anos da sua vida, esperando por alguém que pode nem estar te esperando de volta. Naquela noite, Isabela ficou acordada até tarde, questionando suas escolhas. Pela primeira vez em 2 anos, considerou seriamente a possibilidade de encerrar o acordo com Ricardo. No dia seguinte, ela ligou para ele, decidida a ter uma conversa honesta. Ricardo, preciso te contar algo. Pode falar, respondeu ele, embora o tom sério dela já o deixasse alerta. Conheci alguém aqui. Ele é jovem, está disponível e... Ela fez uma pausa. E eu me senti atraída por ele. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos que pareceram horas. E o que você quer fazer? Perguntou Ricardo finalmente, sua voz calma, apesar da dor evidente. Quero ser honesta com você, como prometemos, mas também quero que saiba que, apesar da atração, percebi algo importante. Isabela respirou fundo. Percebi que não consigo imaginar minha vida sem você. E esses anos de espera não são um sacrifício, são um investimento no nosso futuro. Ricardo fechou os olhos, sentindo alívio e amor em igual medida. Obrigado pela honestidade. Isso só me faz ter mais certeza de que você é a mulher certa para mim. Tem mais uma coisa, continuou Isabela. Quero acelerar meus estudos. Vou fazer um programa intensivo de verão aqui e me formar um semestre antes do previsto. Não quero esperar mais tempo do que o necessário. Isabela, não faça isso por mim.
Faça apenas se for o que você realmente quer. É o que eu quero, respondeu ela com convicção. Quero construir nossa vida juntos o quanto antes. Nas semanas seguintes, Isabela se dedicou aos estudos com uma intensidade renovada. Recusou os convites de Thomas educadamente, mas firmemente, e manteve contato diário com Ricardo, contando sobre cada descoberta, cada desafio, cada pequena vitória. Quando voltou ao Brasil no final do semestre, ela não era mais a mesma jovem insegura que havia partido. Tinha adquirido confiança, experiência internacional e, mais importante, certeza absoluta sobre seus sentimentos por Ricardo. No aeroporto de Confins, quando viu Ricardo esperando por ela com um buquê de flores e aquele sorriso que ela havia aprendido a amar, Isabela soube que havia feito a escolha certa. Ainda faltavam 4 anos para o casamento, mas ela estava mais determinada do que nunca a tornar aquele sonho realidade. Dezembro de 2029. Isabela estava na biblioteca da universidade, terminando sua tese de conclusão de curso, quando o telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Como está se sentindo, futura formanda? Ela sorriu, olhando pela janela onde os ipês amarelos floriam, anunciando a chegada do verão e o fim de uma era. Aos 24 anos, Isabela havia se tornado tudo o que sonhara e mais. Sua tese sobre inovação em hotelaria sustentável, integrando tecnologia e tradição local, havia sido aceita para apresentação no maior congresso de turismo da América Latina. 3 hotéis renomados já haviam feito ofertas de emprego, incluindo um grupo internacional que queria contratá-la para gerenciar a expansão na América do Sul. Estou nervosa, digitou de volta. E você, pronto para se casar com uma mulher de carreira? Mais do que pronto, veio a resposta quase imediata. Aliás, precisa vir a São Paulo no fim de semana. Tenho uma surpresa. Durante os últimos 6 anos, Ricardo havia se mantido fiel à promessa de dar espaço para Isabela crescer, mas também havia crescido como pessoa. Inspirado por ela, ele havia implementado programas de sustentabilidade em todos os seus hotéis e criado um fundo de bolsas para jovens de baixa renda estudarem turismo. Sua empresa havia triplicado de tamanho, mas ele permanecia o mesmo homem íntegro que Isabela conhecera. No sábado, Isabela chegou ao apartamento de Ricardo em Moema e encontrou a mesa posta para um jantar íntimo. Velas, flores e a louça que ele guardava para ocasiões especiais. "Qual é a surpresa?" perguntou ela, abraçando-o depois de meses sem se verem pessoalmente. "Paciência", disse Ricardo beijando sua testa. "Primeiro, me conta como foi a defesa da tese." Durante o jantar, Isabela narrou os detalhes da apresentação, os elogios dos professores e as ofertas de trabalho. Ricardo a escutava com o orgulho estampado no rosto, fazendo perguntas inteligentes sobre cada oportunidade. "E então?" perguntou ele quando ela terminou. "Qual vai escolher?" Isabela hesitou. "Na verdade, nenhuma das 3. Ricardo levantou as sobrancelhas surpreso. "Quero abrir minha própria consultoria em hotelaria sustentável", continuou ela. "Passei esses anos aprendendo, observando, e agora sei exatamente o que o mercado brasileiro precisa. Quero ser minha própria patroa." "Isso é incrível", disse Ricardo, genuinamente impressionado. "E a surpresa que tenho para você vai facilitar muito esse plano." Ele se levantou e voltou com uma pasta de couro elegante. "Lembra do Hotel Fazenda em Tiradentes, onde nos conhecemos? Como poderia esquecer? Comprei para você." Ricardo abriu a pasta, revelando os documentos de propriedade. "Quero que seja seu primeiro projeto de consultoria. Transforme-o no hotel sustentável dos seus sonhos." Isabela ficou sem palavras, olhando os papéis com os olhos cheios de lágrimas. "Ricardo, isso deve ter custado uma fortuna. Eu não posso aceitar." "Claro que pode. É meu presente de formatura e meu investimento no futuro da mulher mais talentosa que conheço." Ele segurou as mãos dela. "Isabela, em 2 meses você fará 25 anos. Nossos 6 anos de espera estarão completos. Você ainda quer se casar comigo?" "Mais do que tudo", respondeu ela, beijando-o com toda a paixão acumulada dos últimos anos. Março de 2030. A cidadezinha de Tiradentes estava empolvorosa com os preparativos para o casamento do ano. Isabela havia insistido em casar no mesmo local onde se conheceram, e Ricardo transformara o Hotel Fazenda em um cenário de conto de fadas para a cerimônia.
Não consigo acreditar que finalmente chegou o dia, disse Marina, a melhor amiga de Isabela desde a faculdade, enquanto ajudava a noiva a se vestir. O vestido, criado por uma estilista mineira, combinava a elegância clássica com toques rústicos que refletiam a personalidade de Isabela. Às vezes parece que foi ontem que conheci Ricardo. Às vezes parece que esperei uma vida inteira, respondeu Isabela, olhando-se no espelho. Aos 25 anos, ela havia se tornado uma mulher confiante e bem-sucedida, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão e determinação de quando tinha 19. Do outro lado do hotel, Ricardo se preparava com seu irmão mais novo, Paulo, como padrinho. Aos 51 anos, Ricardo estava no auge da vida pessoal e profissional, mas admitia estar mais nervoso do que em qualquer negociação importante. 6 anos é muito tempo para esperar, comentou Paulo enquanto ajustava a gravata do irmão. Vocês têm certeza de que se conhecem de verdade? Paulo, passei mais tempo conversando com Isabela nos últimos 6 anos do que muitos casais passam juntos em décadas, respondeu Ricardo. Conhecemos sonhos, medos, ambições, valores um do outro. Se isso não é conhecer alguém de verdade, não sei o que é. 1 hora antes da cerimônia, Isabela pediu um momento a sós com Ricardo. Eles se encontraram no Jardim dos Fundos, longe dos convidados e da movimentação. Tem algo que preciso te contar, disse Isabela, visivelmente nervosa. Ricardo sentiu o coração acelerar. O que é? Todos esses anos, mantive algo em segredo. Não por vergonha, mas porque queria que fosse especial. Ela respirou fundo. Ricardo, nunca estive com ninguém. Intimamente, quero dizer. Você será meu primeiro em tudo. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Isabela, você não precisava me contar isso agora, no dia do nosso casamento. Precisava sim, porque quero que saiba que essa foi uma escolha consciente. Durante todos esses anos, especialmente na França, tive oportunidades, mas sempre soube que queria dividir essa parte de mim apenas com o homem que escolhi para passar a vida toda. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Você não faz ideia do que isso significa para mim, não pela pureza física, mas pela escolha emocional por trás dela. Estou nervosa, admitiu Isabela. Tenho 25 anos e ainda sou virgem. É meio assustador. Ricardo a abraçou carinhosamente. Vamos descobrir tudo juntos no nosso tempo. Sem pressa, sem pressão. Temos o resto da vida para nos conhecermos de todas as formas possíveis. Quando se separaram, Isabela sorriu com alívio. Estava com medo de que você achasse estranho. O único estranho seria se eu não te amasse ainda mais por isso, respondeu Ricardo beijando sua testa. Agora vamos nos casar, minha amor. Esperei 6 anos por este momento. Enquanto voltavam para se preparar para a cerimônia, ambos sabiam que estavam prestes a começar não apenas um casamento, mas uma verdadeira parceria de vida construída sobre bases sólidas de amor, respeito e crescimento mútuo. O tempo de espera havia chegado ao fim, mas a verdadeira jornada estava apenas começando. O sino da igrejinha local começou a tocar, anunciando que em poucos minutos Ricardo e Isabela finalmente se tornariam marido e mulher. O sol da tarde de março criava uma luz dourada perfeita sobre os jardins do Hotel Fazenda, quando Isabela começou a caminhar pelo corredor improvisado entre as fileiras de cadeiras rústicas. Seu pai, Sebastião, um homem simples de mãos calejadas pelo trabalho na oficina, estava visivelmente emocionado ao conduzi-la até o altar. Minha menina virou uma doutora e agora vai ser esposa de um homem de bem, sussurrou ele no ouvido dela. Sua mãe e eu estamos muito orgulhosos. Isabela sorriu, vendo entre os convidados sua mãe, Conceição, chorando discretamente no primeiro banco ao lado da família de Ricardo. Era um grupo pequeno e íntimo, apenas 40 pessoas entre parentes próximos e amigos verdadeiros, exatamente como eles haviam sonhado. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo no altar, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Ele estava elegante em seu terno azul marinho, mas era a emoção em seu rosto que a fez sorrir. Depois de 6 anos de espera, eles finalmente estavam ali. O padre Francisco, um amigo da família de Isabela desde a infância, conduziu a cerimônia com palavras carinhosas sobre paciência, amor verdadeiro e a importância de construir relacionamentos sobre bases sólidas. Ricardo e Isabela, disse o padre,
Vocês escolheram um caminho pouco comum. Esperaram quando o mundo dizia para terem pressa. Construíram conhecimento mútuo quando outros construíam apenas paixão. Provaram que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas escolha consciente, dia após dia. Quando chegou o momento dos votos, Ricardo falou primeiro, sua voz firme, mas carregada de emoção. Isabela, há 6 anos você entrou na minha vida como um furacão de ideias, sonhos e determinação. Você me ensinou que a idade não importa quando duas almas se reconhecem. Prometo ser seu parceiro, seu maior apoiador e seu amor mais fiel. Prometo respeitar seus sonhos como respeitei sua juventude. E prometo que cada dia ao seu lado será melhor que o anterior. Isabela limpou uma lágrima antes de falar, sua voz clara ecoando pelo jardim silencioso. Ricardo, você me ensinou que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. Me deu tempo para crescer, espaço para sonhar e base para voar. Você esperou por mim quando eu mal sabia quem era, e me amou até eu me tornar quem sempre quis ser. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras, sua parceira em todos os desafios e seu amor para toda a vida. Quando o padre pronunciou as palavras marido e mulher, e Ricardo beijou Isabela sob uma chuva de pétalas de rosas jogadas pelos convidados, não havia um olho seco no jardim. Era impossível não se emocionar com a culminação de uma história de amor construída com paciência e determinação. Durante a festa, que seguiu até o final da noite, Isabela e Ricardo dançaram como se tivessem praticado por anos, embora fosse tecnicamente sua primeira dança como casal. Cada momento parecia mágico, desde os discursos emocionados dos pais até as lágrimas de alegria dos amigos que acompanharam a jornada. Valeu a pena esperar? Perguntou Ricardo quando dançavam sozinhos, após os convidados se retirarem. Cada segundo, respondeu Isabela, aninhando-se em seus braços. Não poderíamos estar aqui se não tivéssemos percorrido exatamente esse caminho. 6 meses depois do casamento, Isabela estava de pé na varanda de sua casa nova em São Paulo, observando o movimento da cidade enquanto tomava café da manhã. A casa, escolhida em conjunto, ficava em um bairro tranquilo que combinava a praticidade urbana que Ricardo precisava com o verde que Isabela amava. Sua empresa de consultoria, Raízes Sustentáveis, já tinha 4 clientes, incluindo o Hotel de Tiradentes, que estava se tornando um modelo de turismo sustentável no Brasil. Ricardo havia se tornado seu primeiro investidor e maior apoiador, mas respeitava completamente sua independência profissional. Bom dia, minha empresária favorita, disse Ricardo, aparecendo na varanda já vestido para o trabalho. Bom dia, meu investidor preferido, respondeu Isabela, beijando-o antes de ele se sentar ao seu lado. Nos 6 meses de casamento, eles haviam navegado pela transição da vida de solteiros para a vida a 2 com uma naturalidade que surpreendia até eles mesmos. A intimidade física, inicialmente cercada de nervosismo por parte de Isabela, havia florescido de forma natural e carinhosa, com Ricardo sendo paciente e cuidadoso, permitindo que ela descobrisse esse lado de si mesma no seu próprio ritmo. Pensando no quê? Perguntou Ricardo, notando que ela estava mais contemplativa que o usual. Em como chegamos aqui, respondeu Isabela. Às vezes, ainda parece surreal. 6 anos atrás, eu era uma menina com sonhos grandes demais para minha realidade. Hoje você é uma mulher realizada que transformou todos aqueles sonhos em realidade, completou Ricardo. E ainda temos uma vida inteira pela frente para realizar mais sonhos juntos. Isabela sorriu, lembrando-se da insegurança que sentia nos primeiros anos, questionando se um homem como Ricardo poderia realmente se apaixonar por alguém como ela. Agora, madura e confiante, ela sabia que o que eles tinham era raro e precioso. Tem uma coisa que ainda me intriga, disse ela brincando com a aliança no dedo. O que você viu em mim naquele primeiro dia? Eu era tão jovem, tão inexperiente. Ricardo refletiu por um momento antes de responder. Vi determinação. Vi alguém que falava de sonhos como se fossem planos. Vi uma alma generosa que queria mudar o mundo através da hospitalidade. Ele pausou, sorrindo. E vi nos seus olhos o mesmo brilho que vejo agora, quando você fala dos seus projetos. E agora? Não se arrepende de ter esperado tanto tempo? Isabela, disse Ricardo, virando-se para encará-la completamente. Esses 6 anos não foram uma espera.
Foram uma construção. Construímos confiança, respeito, admiração mútua. Chegamos ao casamento não como estranhos apaixonados, mas como melhores amigos que se amam profundamente. Quantos casais podem dizer isso? Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Você tem razão. Não trocaria nossa história por nenhuma outra. Enquanto se preparavam para mais um dia de trabalho, Ricardo em seu escritório e Isabela visitando um novo cliente em Campos do Jordão, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro, um amor maduro, construído sobre bases sólidas e testado pelo tempo. O telefone de Isabela tocou com uma mensagem da mãe. Filha, acabei de ver a matéria sobre seu hotel na revista. Que orgulho! Seu pai está mostrando para todo mundo na oficina. Isabela sorriu mostrando a mensagem para Ricardo. Sabe o que mais me deixa feliz? É que nossa história inspirou minha família a sonhar maior também. Minha mãe está fazendo curso de informática, meu pai está pensando em expandir a oficina. O amor verdadeiro tem esse poder, disse Ricardo, beijando sua testa. Ele não apenas transforma quem o vive, mas inspira todos ao redor. Enquanto saíam de casa de mãos dadas, para enfrentar mais um dia de suas vidas realizadas, Isabela olhou para trás uma última vez. A casa ainda cheirava a tinta fresca e novidade, mas já parecia um lar. Assim como seu casamento, novo, mas com a solidez de algo construído cuidadosamente ao longo do tempo. 6 anos de espera haviam valido cada segundo. Agora, eles tinham uma vida inteira para escrever juntos os próximos capítulos de sua história de amor.